Então Deus vai te entregar a sua bênção, mas você tem que estar preparado. Olá, empreendedores de todo o Brasil. Me chamo Ricardo Mendonça e estamos aqui no Estúdio Flecha com mais um episódio de Rota de Vencedor. E estamos recebendo nos nossos estúdios uma pessoa maravilhosa, hoje um grande amigo de mentoria, Felipe Gonçalves, dono da AF EPI, que trabalha hoje com proteção individual para as pessoas. Felipe, para mim é uma satisfação muito grande estar presente aqui nesse programa, ter aceito o convite de um assunto tão relevante no nosso país, que é a proteção das pessoas, né, individual. Seja bem-vindo. Olá, Ricardo, tudo bem? Prazer é todo meu. Agradeço muito por estar aqui com você hoje. Agradeço pelo convite. E espero que tudo que sair aqui possa estar ajudando muitas pessoas pelo Brasil afora. E que a Rota do Vencedor seja um programa abençoado e que realmente dê a rota, a direção às pessoas que escutam. A gente sabe, Felipe, eu queria fazer uma primeira pergunta, que o povo brasileiro é empreendedor nato. Você é muito jovem ainda, com 33 anos, uma grande história aí, de uma trajetória, e eu sei que tem muita dificuldade. E muita gente fica muito na zona de conforto sem querer empreender. Qual foi essa chave sua desse amor por empreender no nosso país? Ricardo, eu sou filho de empreendedores, né? Eu já venho de uma família que meus pais já tinham comércio, sempre foram não do ramo de proteção individual, mas eles já eram do ramo da construção, depois fomos para o ramo agro, e aí aconteceu alguns problemas e a empresa caiu no meu colo. E acaba que eu tive que começar a tocar ela. Não vou te falar que eu empreendi porque eu quis, mas empreendi porque era obrigação, era o que tinha que ser feito no momento, né? E fui tocando a empresa e, rapaz, eu acho que Deus é o fundamento para você conseguir ter direcionamento na hora de empreender. Porque hoje, na proteção individual, eu estou há 2 anos, foi Deus que abriu as portas, não foi eu não. Entendi. Você jovem que está aqui nos acompanhando e está assistindo, escutando a história dele, vai contar toda a história. Não é fácil empreender nesse país. A gente precisa de coragem, a gente precisa de uma palavra. E qual foi a palavra, Felipe, chave para você ser incentivado a enfrentar esse desafio? Porque tenho certeza que lhe chamaram porque tinha um caos. Sempre nós somos chamados grandes batalhas a grandes vencedores. Qual foi o caos? Para vocês dizerem essas pessoas aqui, aconselharem essas pessoas que estão agora passando por dificuldade para enfrentar esse processo. Irmão, a palavra foi: você precisa ser interessante. Essa foi a palavra que eu recebi, sabe? E acaba que depois desse direcionamento, eu mudei toda a minha forma de viver, mudei todo o meu jeito de viver e comecei a buscar mais como ser interessante. E aí foi caindo, as coisas foram acontecendo devagar, Deus foi me dando vários direcionamentos. Eu recebi a palavra de eu preciso ser interessante, eu recebi uma palavra de que eu preciso me posicionar. E sempre debaixo de palavras, as coisas foram acontecendo gradativamente na minha vida. Entendi. Os processos são muito dolorosos, né? A gente vive de processo e a gente muitas vezes não entende o processo para ir para outro nível. Qual foi a mudança de chave na sua vida? Você tão novo empreendendo, participando de mentorias, e depois eu vou falar sobre isso, da expansão de consciência que você teve, claro que todos têm. Qual foi essa mudança de chave para você? Qual foi a sua dor, o seu sofrimento, que você mostre a essas pessoas que estão nos escutando, que estão passando pela mesma? E quero dizer aqui a vocês aqui que estão nos escutando, a dor é nosso maior professor. A gente, através da dor, a gente entende o processo que Deus quer para nossas vidas. Fale um pouco sobre isso. Eu tive duas coisas que me motivaram muito. Uma foi que quando a empresa da minha família ela foi dividida e caiu uma parte, eu comecei a tocar, eu passei por algumas dificuldades. E um dia eu estava conversando com um amigo e eu vi que um funcionário dele já tinha 2 terrenos na cidade. E eu já trabalhando ali, lutando, e não tinha nada. Eu falei, caramba, está errado. Eu estou trabalhando errado. Porque eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, que na época não era do ramo de segurança, mas eu tinha, e o negócio não andava. E a outra coisa é que talvez o meu negócio não andava, talvez não, ele não andava,
porque eu venho de uma família onde meu pai era agiota. Entendi. Então eu queria ser aquilo ali porque era fácil e era legal, sabe? Então teve duas coisas que me fizeram mudar a rota, que foi exatamente essa parte do rapaz e a minha atual sogra, que ela falava que a agiota não é coisa de homem. Você não age, se a agiota não é coisa de homem, não sei o quê. E eu falava, cara, é isso mesmo, não é mesmo não. E aí eu comecei a mudar a minha rota e a partir do momento que eu comecei a mudar, Deus abriu todas as portas. Vocês veem aqui a importância de princípios, de vocês tomarem decisões assertivas, de vocês saberem o que não é para ser feito. Ele tinha hoje uma tranquilidade no passado, que é um dinheiro realmente com muita facilidade, e decidiu não fazer. E Deus veio entregando para ele coisas grandiosas, porque ele vem obedecendo. E essa palavra, Felipe, veio de quem? Da sua sogra, que você já disse, mas Deus tocou no seu coração de que maneira? Irmão, eu tenho um amigo, que hoje ele também é meu cliente, que eu sempre falava que ele me guiava espiritualmente, sabe? Então essa é a importância de termos pessoas que nos guiam espiritualmente. E ele um dia falou comigo, irmão, Deus quer fazer algo muito tremendo na sua vida, mas você tem que se posicionar. Eu não entendia isso, o que era se posicionar. Eu não entendia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, sabe? Só que eu virei para Deus e falei, Deus, eu quero entender se posicionar. Eu quero entender o que é isso que você tem na minha vida. E aí ele começou a me posicionar, sabe? E na minha trajetória de mudança, quando eu fui para o ramo de segurança, eu não atendo só segurança, eu atendo concessionárias também de rodovia, sabe? Atendo grandes concessionárias do Brasil. E eu conheci uma pessoa, foi Jesuscidência. Do nada, eu ajudei essa pessoa com um grande problema que ela estava. E essa pessoa, ninguém menos era do que o cara que compra. Poxa, Aí, impactante. ele me colocou para dentro da empresa. Porém, uma coisa que eu quero deixar muito enfatizado aqui também. Antes de eu conhecer ele, eu me preparei. Então, Deus vai te entregar a sua bênção, mas você tem que estar preparado. Você tem que se preparar para quando a bênção chegar, você conseguir absorver ela. Sabe, Ricardo? Entendi. A importância, a diferença, né? Como que eu me preparei? Chegou a concessionária na minha região, eu fiquei por 4 meses me cadastrando nela, a ponto de eu ligar para lá e falar, gente, meu cadastro está aí, é só vocês efetivarem ele. Eles falam, tá faltando o documento. Qual documento? Tal. Eu anexava e mandava, não, ainda tá errado. E fui indo a ponto de um dia eu ligar para lá e falar, olha só, ou vocês me cadastram, ou eu vou ligar para aí de manhã, de tarde, de noite, a semana inteira, até vocês me cadastrarem. E aí a menina falou, então só assina esse daqui e manda, eu fiquei cadastrado. Quando eu fui conhecer esse rapaz que me ajudou, me ajuda até hoje, ele me deu muito direcionamento, eu já estava preparado. Por quê? Ele chegou e depois que eu ajudei ele em tudo, sem conhecer, sem saber quem ele era, né, foi um ato de servir, ele pegou e falou assim, tá, mas o que você vende? Eu falei, cara, eu vendo o que você quiser. Estou começando agora, mas eu vendo o que você quiser. Ele falou, beleza, estou precisando de semente. Eu falei, beleza, semente. Ele falou, mas você já é cadastrado na ECO? Eu falei, já. Ele falou, então tá bom, vamos dar andamento no seu processo. Ou seja, quando a bênção veio, eu estava preparado para receber ela. Preparado. Então, a importância aqui, gente, do treinamento. O treinamento supera o talento. Ele se preparou antecipadamente para receber a bênção. Então, muitas bênçãos, às vezes, não estão chegando no seu celeiro, porque você não está preparado para receber. Ele, no momento certo, na hora certa, nos ambientes certos, ele recebeu a bênção dele. Por quê? Primeiro, ele recebeu uma palavra. Segundo, ele acreditou na palavra. Terceiro, ele saiu da zona de conforto. E quarto, ele foi indesistível. O segredo de quem vence é ser indesistível, porque o inimigo ele nos prepara armadilhas para nos desviar da nossa atenção. Em algum momento, Felipe, a sua atenção foi desviada do seu propósito? Ricardo, eu creio que as setas elas são jogadas o tempo todo, sabe? Então, a minha atenção pode sim ter sido desviada em algum momento, mas a minha oração diariamente é, Senhor, não me permita que eu me desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu me permaneça no caminho que o Senhor tem para mim, sabe? Então, por mais que às vezes eu tente, por vontade própria, me afastar um pouquinho do meu propósito, Deus me traz para o centro dele de novo, porque eu entrego todos os dias a minha vida a Ele
e eu todos os dias peço a Ele que me coloque no centro da vontade dEle. E tem coisas incríveis acontecendo aí, viu? Amém. Eu quero acrescentar um negócio muito importante sobre o ser indesistível e sobre você buscar também aprender e buscar o conhecimento. Quando eu entrei para o ramo de proteção individual, eu não entendia nada, literalmente nada. Quando me perguntavam, eu falava, eu quero vender uns óculos e umas botinas. Mas eu ia de empresa em empresa. Eu parava os caminhões das construtoras para perguntar quem era o comprador, para perguntar o que eles usavam, o que vocês usavam, como usavam, quem comprava. Eu ia na empresa e pedia ajuda, eu procurava informação do que comprar, e aí eu comecei a conhecer fornecedores e eu ficava horas no telefone com os fornecedores me explicando. Teve muita gente abençoada que passou pela minha vida também, que me ajudou muito. Eu ficava horas no telefone perguntando, tá, mas qual item que vende melhor? Eu estou começando, o que eu começo? Como eu começo? E aí, tudo isso foi um processo para a gente chegar. Hoje, eu estou em São Paulo para a FISP, né, que é uma feira de EPI, né, para chegar a buscar esse conhecimento maior hoje, mas teve um processo muito longo de busca, de investimento de tempo, ali pergunta, se colocando abaixo mesmo, né? Se colocando no lugar que eu realmente estava para poder buscar o conhecimento e hoje conseguir atender grandes indústrias do mercado. Isso é maravilhoso, porque a altivez, infelizmente, muitas vezes domina o nosso coração. E a gente precisa escutar pessoas realmente mais experientes do que nós no nosso ramo. E eu tenho certeza, não tenho dúvida, que o seu crescimento hoje veio disso, da sua humildade, que eu queria já emendar a pergunta, qual a importância da humildade do empreendedor, para o empreendedor brasileiro, qual a importância disso? Não só para o empreendedor, mas sim pessoas, porque eu acredito em projetos de pessoas não individuais. Eu sei que eu não tenho dúvida que teu projeto é coletivo, sem sombra de dúvida, até pelo que Deus está lhe entregando. Eu queria saber de você qual a importância da humildade. Irmão, eu já fui uma pessoa que não era nada humilde, sabe? Então, quero enfatizar algo bem interessante aqui. Enquanto eu não era um cara humilde, por exemplo, quando eu tinha a minha empresa lá no início, que eu comecei a ganhar um trocadinho, eu comecei a me achar, eu comecei a me sobrepor. Quero contar algo interessante que, quando eu trabalhava para o meu pai, eu não tinha humildade a ponto de eu falar com ele, pai, ou você melhora meu salário ou eu vou montar a minha e você não vai me aguentar. Porém, quando ela veio para mim, quem não aguentou fui eu quebrei. Ou seja, eu não tinha humildade para poder entender que eu realmente não era bom. Hoje não. Hoje eu busco escutar das pessoas como é que nossa empresa está. Se você chegar me dando um conselho sobre a minha empresa, eu vou te escutar, vou analisar aquilo ali, vou estar sempre buscando informação. A gente tem um mentor que também está sempre guiando a gente. Eu entendo que a humildade, ela te leva literalmente para o segundo, para o terceiro, para o quarto andar. Porque quando você é humilde, você está sensível a ouvir. Entendi. Então, existe uma importância muito grande em realmente ser um manso e humilde, de todo o coração. Queria fazer uma pergunta que envolve um pouco o passado. Muitas famílias hoje, muitos jovens na fase adulta, ele tem feridas que é do passado. Por uma questão de abandono, por uma questão de crença limitante, que a gente leva para a gente na vida adulta. Eu não tenho dúvida que a sua história, essa altivez antes, foi alguma ferida. Que você compartilhasse aqui, se você quiser, claro. Qual foi o causador desse gatilho? Porque vivemos gatilhos emocionais e gatilhos de crenças limitantes, que as nossas crenças, o inimigo, eles tenta colocar no nosso coração. E para isso tem um perdão também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Irmão, eu sempre fui tido como... Quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu era muito estudioso, sabe? Minha mãe focava nos meus estudos. Porém, depois, quando eu fui crescendo um pouco mais, que eu fui conhecendo o pessoal, eu quis me envolver no meio da galera ali. Só que eu sempre fui tido como um enjoado, chato, sabe? Porque eu era muito insistente em querer ter as amizades. Aí eu era muito tido como enjoado, como um chato ali. Então, eu acho que o meu maior gatilho, o que mais despertou para que eu evoluísse, foi eu não querer ser o cara chato mais, sabe? Meu apelido na cidade é Filipim. E eu não queria mais ser o Filipim, eu quero ser o Felipe. Entendi. Sabe? Não por orgulho, por falta de humildade, mas por eu não querer mais ser aquela figura do passado
que não era bem aceita e por querer ser uma pessoa melhor aceita na sociedade, entre as pessoas, como hoje, graças a Deus, a gente é. Entendi. Na Bíblia tem uma história maravilhosa de Jesus Cristo, né? Ele, perfeito, ele sem pecado, ele teve que sair de Nazaré para ir para Cafarnaum, porque as pessoas acreditavam que ele era carpinteiro. Então, qual a importância da geografia para você na sua história? Olha, isso também é um ponto muito bacana, tá? Como na minha cidade, eu sempre fui tido como o Filipim, sabe? Então ali, qualquer coisa que eu fosse fazer, hoje eu não moro mais na minha cidade, a minha empresa é na minha cidade, mas eu não moro mais lá. Qualquer coisa que eu fosse fazer ali, ia ser irrelevante. Então Deus me tirou da minha cidade, me levou para uma outra cidade, e após isso ele tem me tirado dos ambientes que eu vivia ali, e estou, por exemplo, aqui hoje em Alphaville, eu vou para outros lugares. Então, a geografia ela vai te ajudar a evoluir a mentalidade, a expansão, te dá o respeito, não sei se a palavra certa é respeito, mas te dá o respeito que você precisa para poder evoluir. Então, creio eu que qualquer pessoa que quer evoluir, ele tem que mudar de geografia, porque um profeta ele não tem honra na sua própria casa. É bíblico já, gente. Vocês que estão aqui nos escutando, que estão na zona de conforto, saiam dela. Escute a palavra, receba a palavra de Deus. Dê o primeiro passo, que ele vai dando chão, ele vai dando GPS. O problema é que muitas vezes nas nossas vidas a gente quer resolver o nosso problema com a força do nosso braço. E Deus jamais vai dar um projeto a você, a mim, se a gente puder pagar, porque a gente tem que estar na dependência 100% dele. E eu não tenho dúvida que você está aqui hoje, em São Paulo, no Brasil, andando por esse projeto, que você não teria condições humanamente. Não. Você foi indesistível, você recebeu uma palavra, você lutou para isso, mas você precisava da dependência 100% de Deus e colocar você nas mesas certas. Você saber se comportar certo. E ele vem te preparando para isso. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa mudança, sobre a fé e sobre as mesas e o comportamento delas. Irmão, só falando sobre um assunto antes, depois eu vou chegar nesse daí. Uma coisa que aconteceu na minha vida e que eu aprendi, depois eu fui entender o que eu estava fazendo. Deus começou a mudar a minha vida em 2020. 2020, em plena pandemia, Deus começou a mudar a minha vida. Pelo simples fato de servir, entende? Uma pessoa muito querida passou por alguns problemas, a qual eu me dediquei, servi ela. Logo após Deus fez algo tremendo, surreal na minha vida. Eu entendo que foi de Deus. Já teve também outras pessoas que necessitaram, que precisaram da minha ajuda e eu servi prontamente ali. E através daquilo Deus abriu portas muito grandes. E o cara que me colocou dentro da concessionária, que colocou dentro não, digamos que o cara que me apresentou, né, o ramo de atender em concessionárias de rodovia, ele era um macumbeiro. Porém, eu servi ele sem saber o que ele era. Sem saber o que ele era. E hoje em dia eu brinco até com ele. Amigo, quando Deus manda, até o diabo obedece. Desse jeito. Então as coisas, quando você serve, Deus faz as coisas acontecerem. Muitas vezes nós estamos em mesas que a gente precisa ser instrumento para as pessoas. Hoje nós sentamos em mesas muito estratégicas juntos, através da mentoria que nós fazemos, e muitos lá estão num nível bem acima e a gente tem essa humildade de poder escutar e poder aprender com os comportamentos. Mas muitas vezes Deus nos coloca em mesas para a gente realmente servir de instrumento para essas pessoas que não têm condição, que não têm. Muitos brasileiros aqui estão passando por dificuldades, que o Brasil é uma nação próspera, mas é uma nação que tem muita dificuldade e é um povo acolhedor, é um povo cheio de amor. E o amor sempre vence o ódio, né? Então, eu queria dizer aqui a vocês que não têm mesas, vocês que não têm amigos, vocês acham isso, vocês têm Deus, vocês têm o dono do mundo, vocês merecem receber porque vocês são filhos dele, vocês são imagem e semelhança, apenas escuta. É simples entender o amor de Deus. Eu tenho 3 filhos e tenho um neto. Eu converso com meus filhos todos os dias. Eu escuto meus filhos de longe, porque eu tenho um relacionamento com ele.
Então, o relacionamento, eu queria fazer essa pergunta a você. Qual a importância do relacionamento, tanto com Deus, como com as pessoas? Porque tudo é relacionamento. É. A gente Deus vem montando um ecossistema dele aqui na Terra para essa nação brasileira ser avivada. As pessoas estão sedentas por propósito, as pessoas estão buscando a Deus como nunca antes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Irmão, é um pouco como eu falei, né? Servir. E servir é servir a pessoas. Tem acontecido coisas muito incríveis na minha vida, foi através de relacionamento, sabe? Eu vim para Alphaville começar uma mentoria com uma intenção, a ideia era uma. Através das pessoas que foram entrando na minha vida, eu fui me relacionando, conhecendo outras, e Deus está fazendo outra coisa totalmente diferente do que eu imaginava. Então, a importância de você ter relacionamento com pessoas, não só com pessoas, tá? O seu relacionamento também com o seu cônjuge, ele tem que ser um relacionamento muito estratégico e bom também. A minha noiva hoje, ela me guia por muita coisa, sabe? Ela vem me direcionando, muita coisinha eu aprendi com ela, muita coisa que eu nem imaginava que eu iria aprender. Ela me direcionou e me guiou. E o meu relacionamento com Deus, ele vem se aprimorando também. E a importância dele é que Deus realmente vai abrindo todas as portas para você e depois ele vem... Eu acredito que ele abre todas, você observa e depois ele vem fechando e deixando só aquela que você tem que passar. Precisa, né? Entende? Porque ele te permite até ver algumas coisas, mas ele não te permite acessar outras. Com certeza. Entende? Essa é a importância de um relacionamento, principalmente com Deus. Você vê, mas não acessa. Eu tive oportunidades já de pessoas que me ofereceram, tipo, comprar nota fiscal, fazer coisas erradas, mas pelo meu relacionamento com Deus, eu sempre falo, eu não vou errar, não é porque eu não gosto do dinheiro, não é porque eu não quero fazer isso aqui, é porque eu tenho medo do que Deus vai fazer na minha vida. Eu falo isso sempre com a minha noiva, eu falo com as pessoas que trabalham comigo, eu não vou errar com vocês, não é porque eu amo muito vocês. Isso é apenas uma das coisas, é porque eu tenho medo do que Deus vai fazer e de perder o meu relacionamento com Deus. Muito maravilhoso, porque nós vivemos muito perto do Egito e da Terra Prometida, é perto. O deserto lá foi 40. Aqui é uma cidade de muito trabalho, de muita oportunidade, e muitas vezes a gente tem que ter esse relacionamento muito forte com Deus, porque a gente pode achar que estamos na Terra Prometida e cair no Egito. Eu queria que você dissesse a mim aqui, para essas pessoas, eu não tenho dúvida do seu relacionamento com Deus, pelo seu comportamento, pelas decisões que você vem tomando. Como não cair no Egito, mesmo assim tendo um relacionamento com Deus? Porque às vezes o inimigo, quando sabe que a gente é imparável, ele nos distrai. Essa é a armadilha do inimigo quando nós somos, que temos relacionamento, quando cumprimos princípio, e ele às vezes bota lobo em pele de cordeiro nas nossas vidas. Como identificar isso, Felipe? Como é que você identifica? Irmão, eu ouvi uma frase um dia muito bacana, sobre o sábio e o inteligente. Me perguntaram, a frase falava sobre a diferença entre o inteligente e o sábio. E ele disse que em ser inteligente é saber sair de um buraco. Ser sábio é saber não cair nesse buraco. Entende? Então, a única maneira de você não cair é você todos os dias acordar pedindo a Deus que Ele guie a sua vida. É a única maneira de você não cair. Mas creio eu que uns tropeços de vez em quando, eles são inevitáveis, né? Ninguém é perfeito. Ninguém vai conseguir chegar nessa perfeição de eu nunca erro, eu nunca faço nada de 100% de errado, sabe? Então, algumas coisas são prioridades, são prioritárias e realmente nessas coisas eu não erro. Mas tem coisas que todo mundo leva uns tropeções. Mas se você não quiser cair, se você quiser evitar, você tem que sair do propósito. Você não pode ficar buscando o seu propósito. Porque o tempo todo o inimigo vai estar ali te tentando, vai te tentando, vai te tentando. Então, a partir do momento que você está sendo muito tentado, alguma hora você vai dar um tropecinho. Mas você tem que ter a humildade de se levantar e pedir perdão a Deus, pedir desculpa por tudo que pelo que aconteceu e seguir de novo. Então, eu acho que não tem um segredo para não cair. Eu acho que o maior segredo é levantar. Qual foi a pior situação da sua vida, Felipe? Que a história conectam pessoas. Tem pessoas aqui que estão nos escutando
E esse podcast está muito genuíno. Tem muito amor aqui. Tem muita presença de Deus aqui nesse estúdio hoje. Amém. E eu queria que você compartilhasse qual foi o momento mais difícil da sua vida, onde você se viu perdido e você sentiu a presença do Salvador na sua história. Irmão, eu acho que o momento que eu mais me vi perdido foi o momento que eu estava afundado em vícios, a minha vida ela era 100% focada apenas para trabalhar de segunda a quinta, a sexta, e chegou a sexta-feira, o tal do sextou, e eu já começava na bagunça, e naquele momento chegou um ponto que eu me vi perdido. Eu me vi perdido exatamente na hora que eu observei quem estava me cercando, as pessoas que estavam convivendo mais comigo, né? Não que elas sejam pessoas ruins, mas é porque através não delas, mas das minhas decisões, eu junto estava indo para um caminho que não era legal. Eu vi que eu estava muito perdido quando eu conto, muita gente não acredita. Eu chegava no final de semana, eu tinha talvez o dinheiro para comprar uma cerveja, mas aí chegava de noite, eu já não tinha para comprar um lanche para comer. Caramba. Entende? E isso tendo uma empresa, passando dificuldades, aperto e nunca querendo baixar a bola. Aí eu me vi sem carro, sem moto, sem nada. Foi um momento que eu me vi que eu estava 100% perdido. Eu falei, calma aí, agora eu preciso mudar a história, mudar a rota. E aí foi quando eu entrei em contato com meu irmão, com um amigo que ele é muito meu amigo até hoje. E eles dois se uniram e começamos logo um tratamento. Caramba. E foi onde a rota mudou, sabe? Então, uma chave muito importante que eu deixo é que nada tá tão ruim que não possa melhorar. Que não possa melhorar. Porque, digamos que eu fui lá no fundo do poço, mas por uma decisão de querer mudar, Deus vai mudando. Deus vai fazendo as coisas acontecerem, sabe? Tava muito ruim, eu tava quebrado financeiramente, viciado em droga, não tinha ninguém, um relacionamento afetivo bacana, não tinha amigos bacanas, tinha um ou outro, mas eu não dava atenção para eles, sabe? Então, quando tava tudo muito, muito ruim, que eu procurei a ajuda, através do meu irmão, aí entrou psicólogo, psiquiatra, entrou o pessoal ajudando, foi que as coisas começaram a guinar na minha vida. Então, nada nunca tá tão ruim que não possa melhorar. E se hoje tem alguém que está com problema com droga, com álcool, o que eu deixo muito forte é que tudo tem solução. Sabe, irmão? Qualquer pessoa consegue mudar o jogo, qualquer pessoa consegue virar. Ela só precisa de uma coisa. As pessoas falam assim, eu sou fraco, eu não consigo. É difícil demais. Não, ela precisa de uma coisa. Palavra. Tremendo. Palavra. Elas precisam de palavra. Palavra não é só de receber uma palavra, mas também de dar uma palavra. A partir de hoje, eu sou diferente. Sabe? Por várias vezes, quando eu falei, a partir de hoje eu estou mudando isso. A partir de hoje isso vai mudar. Deus ouve aquilo e faz realmente a coisa acontecer. Você vê como são as rotas da vida. Ele sempre foi muito estudioso. E na mente dele já existia o poder de governar, de empreender. E Deus não tirou. A história de José é maravilhosa. José foi por causa de uma túnica e de uma veste ao fundo do poço. Mas ele tinha Deus com ele. A história de José é maravilhosa por isso. Brigaram por uma túnica, os irmãos, por causa de inveja. A esposa de Potifar pegou as vestes de José e a acusou indevidamente. Só que ele tinha uma palavra, como você disse. Ele tinha a unção de Deus de governar. E eu não tenho dúvida que muitas vezes ele ficou pensativo, dizer, Senhor, por que tanto sofrimento? Porque Deus é especialista aqui, meus irmãos, em transformar pessoas improváveis em prováveis. Porque no lugar da tua derrota, no lugar onde tu foi mais atingido, Deus vai te dar dupla honra. Foi o que ele fez com o Felipe aqui. Porque Felipe hoje é um jovem, tem 33 anos ainda, começando uma vida pela frente, uma família, e uma mentalidade e uma expansão de consciência dessa, totalmente dependente de quem criou, que foi o Pai, que Deus, e entendendo todo esse processo. Saiu de um processo desse doloroso que não é fácil,
Mas ele entendeu que só através da sua decisão e através de Deus e de ajuda profissional, que eu quero dizer aqui a vocês, que Deus usa pessoas na terra para nos ajudar. Sim. Ele fez entender que ele precisava de ajuda. E na hora certa ele procurou uma ajuda e teve. Porque Deus coloca as pessoas certas na hora certa, no momento certo. Sim. Irmão, uma coisa muito bacana também, que nada aconteceu do dia para a noite, tá? Tudo foi acontecendo e ainda vai acontecer. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, isso todas as vezes que eu falo me deixa muito feliz. Um dia eu sou ansioso, eu estava um pouco ansioso sobre, Deus já tinha comentado comigo o que ele iria fazer. Só que eu queria entender o que ele iria fazer. E eu tenho um escritório pequenininho lá na casa, que hoje é da minha mãe, é a minha mãe que mora lá, e tem uma parede branca. Nela, sim. A mesa é de lado e a parede. E Deus falou comigo assim, olha para aquela parede que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Caramba, que experiência. Irmão, dentro do meu olho, dentro da minha visão, eu vi todo... Quando eu conto isso, isso é para quem acredita, não é? Isso é para quem tem fé e para quem acredita. Deus desenhou um mapa, literalmente na parede. Aquele mapa nunca saiu da minha cabeça, ele está aqui. Deus desenhou aonde a minha empresa estava. Ele desenhou qual trajeto ela iria fazer e aonde ela iria chegar, Caramba. sabe? E uma coisa que eu falo, eu não sou de falar do que Deus vai fazer na minha vida, que Ele me disse, mas Ele disse que iria levar nossa empresa para o Brasil inteiro. Amém. E hoje nós já atendemos o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, alguma coisinha, talvez, de vez em quando em São Paulo, a gente já atende, mas nós vamos para o Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida, pelo seu coração, por você servir, por você fazer as coisas sem querer nada em troca, que é o que importa. Muitas pessoas estão preocupadas no operacional, nas bênçãos, e não querem abençoar pessoas. Nós temos que entender que a nossa vida é coletiva. A gente tem que ser luz para a vida das pessoas. Muitas vezes somos julgados, muitas vezes somos apontados, mas a gente não pode que essa crença limitante entre no nosso coração. E eu quero lhe fazer essa pergunta. O que aconteceu por essa crença limitante de um passado difícil não entrar na sua mente? O que aconteceu foi mudar o ambiente. Mudar o ambiente, mudar as pessoas. Eu acho que é o principal e o fundamental. Você tem que mudar o ambiente e as pessoas. Quando eu comecei a frequentar a Alphaville, que eu comecei a estar com o Cleiton e com o pessoal daqui, eu tinha uma mentalidade de que todo mundo ia ficar me olhando, que todo mundo ia ficar me reparando, e, na verdade, não é. Então, para eu conseguir romper todas as crenças que eu tinha, não rompi todas, claro que não, É um processo. mas para eu conseguir romper, eu tive que investir financeiramente, fazer um investimento, né, me dispor a fazer um investimento financeiro e mudar o ambiente, as pessoas, um pouco da geografia por alguns dias só, porque eu não me vejo longe da minha terra. Entendi. Mas eu tive que mudar as pessoas, o ambiente, para eu conseguir ter essa expansão e largar alguns gatilhos para trás. Entendi. E muitos que ainda me atrapalham de vez em quando, mas hoje, com a mentalidade que Deus tem me dado, com a visão, rapidamente a gente consegue observar ele, leva para o nosso mentor, que é o Cleiton, e ele nos ajuda a tratar isso daí. Quero até agradecer, viu, Cleito, por estar tratando de nós aqui, porque é um tratamento mútuo. Parabéns pela LS, parabéns à família Brunner também, por essa expansão de consciência, esses conselhos, porque quem ama a repreensão cresce. E muitas vezes a gente não quer ser repreendido pelos gatilhos de trás, por achar que a gente conhece de tudo, e nós estamos aprendendo juntos aqui que a repreensão é o maior GPS da nossa história. A gente vem conversando sobre isso ontem, e do poder da repreensão. E hoje nós entendemos o que é repreensão. Que a amizade é uma coisa que se constrói. Muitas pessoas entram em mentorias achando que vai ser amigo do mentor. E o mentor não é amigo. O mentor é um cara que vai direcionar, um cara que vai dar conselho. E as mesas que a gente senta de pessoas mais experientes para a gente aprender. Isso aí. E eu não tenho dúvida que você tão novo, eu estou com 46, você com 33, você na minha idade com 46 vai estar aí, continuar voando muito, porque você está no ambiente certo, com pessoas certas, com o mesmo propósito, que é servir pessoas
que é ajudar pessoas, que é ser luz na vida das pessoas, sem julgamento, sem críticas. Porque quem somos nós para criticar alguém ou para julgar alguém? A gente é imperfeito. Então, eu estou muito feliz você aqui contando essa sua história e eu sei que sua empresa vai voar. Amém. Pelo coração que você tem. E eu queria fazer uma pergunta aqui de praxe do nosso programa, que a gente faz sempre. Qual é a rota de um grande vencedor? Irmão, a humildade, sabe? Você tem que buscar a humildade. Você tem que ser simples a ponto de chegar para um servente e perguntar, amigo, qual é a melhor colher de pedreiro que você gosta? Você tem que ser simples a ponto de chegar para o cara que está usando o seu material que você está fornecendo e perguntar, amigo, isso ficou bom? Esse material, ele é bom? Para você ou trocar o fornecedor ou para você continuar, você tem que ter a simplicidade, a humildade de bater na porta da empresa pequena, mas também da empresa grande. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi o seguinte, eu sempre mostrei para os meus fornecedores aonde eu quero chegar. Às vezes eu virava, um exemplo, hoje a gente compra uma média de 1.000 pares de botinas num pedido. Mas antes eu comprava 50. E eu falava com ele, eu vou chegar nos 1.000. Hoje eu falo, eu vou chegar nos 5.000. Mas eu falava, eu vou chegar nos 1.000, então me dá o preço, me dá a condição de eu ter o preço de 1.000 para que eu consiga vender. Não é para que eu ganhe mais dinheiro, mas para que eu consiga ter um preço melhor para atender. Então eu acho que a rota é a humildade. Simplesmente a humildade de você tanto pedir para o seu fornecedor como para o seu cliente, quando você errar, você ser humilde de voltar lá e falar, cara, me desculpa, me perdoa, vamos resolver. Sempre buscar resolver. Eu falo que o legado da nossa empresa é que a gente resolve o problema. Eu sou chamado em uma das empresas que eu atendo, a maior empresa, de Felipe resolve tudo. Isso foi o que fez com que a nossa empresa crescesse lá dentro. Isso fez com que os fornecedores se aproximassem da nossa empresa. Fez com que a nossa empresa entrasse em lugares que eu nem imaginava. Nunca imaginei. Então, se você quer mudar o seu jogo, se você quer virar e pegar uma rota, seja humilde para poder escutar, mas também seja atento para entender de quem você está escutando. Poxa, tremendo. Queria que você deixasse para esses jovens, para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, uma mensagem final para elas, uma mensagem de encorajamento, que muitas pessoas estão aí dentro de casa, trancadas, com depressão, sem saber o que fazer. Queria que você deixasse essa mensagem que é importante, que Deus lhe usasse nesse momento, nesse estúdio, para você passar a mensagem olhando para essa câmera aqui, ó, para essas pessoas que estão precisando de uma esperança. Olha, a mensagem que eu deixo é que você tem que buscar ser de verdade, sabe? Tem uma frase do Thiago que me impacta muito aqui, quem não é de verdade não fica de pé. Então, busca ser de verdade, busca ser uma pessoa que cumpre princípios e a partir disso Deus vai fazer tudo mudar. Ah, mas hoje eu estou afundado em vício, não importa. Começa a mudar, começa a ser de verdade, começa a cumprir princípios, que tudo vai se afastando, sabe? Um dia uma pessoa falou comigo o seguinte, se aproxima de Deus, se aproxima das coisas de Deus e tudo que é impuro sai. Então, o meu conselho é, se você quer mudar a sua realidade, comece mudando hoje, sabe? Comece cumprindo princípios hoje, comece cumprindo a verdade hoje, comece sendo honesto hoje, comece não olhando para outra mulher quando você tem a sua, comece não cobiçando o negócio do outro. Então, quer ser de verdade? Quer mudar a sua rota? Cumpra princípios, seja de verdade. Parabéns pela palavra. E aqui a gente encerra mais um episódio do Rota de Vencedor, muito maravilhoso esse episódio. E quero dizer aqui a vocês, não percam a fé, sigam em frente, que a vitória está logo ali. Até breve.